Sabe, no ano 70 da nossa era, um exército gigantesco simplesmente cercou a cidade de Jerusalém. Uhum, as legiões romanas. Exato, os romanos. E as pessoas ali olhavam para aquelas catapultas enormes, para o fogo consumindo o horizonte, e entravam num pânico absoluto. Nossa, imagina o desespero. Era total. Acreditavam que aquele era, sem sombra de dúvida, o fim do mundo. E hoje? Bom, hoje a gente acorda, abre a tela do celular logo pela manhã e vê o brilho de mísseis cruzando os céus do Oriente Médio. É a mesma sensação, né? A mesmíssima sensação. A gente acompanha, tipo, movimento de tropas em tempo real. E o estômago afunda do mesmo jeito. Verdade, é um peso enorme. Mas, e se o texto antigo, aquele que previu toda essa sucessão de guerras, na verdade nos desse uma ordem expressa para ficarmos completamente inabaláveis diante delas? Bom, essa é a tensão fascinante que nós vamos explorar na nossa jornada de hoje. Porque, assim, a reação natural humana diante de nações em conflito, ameaças nucleares e, sabe, alianças globais frágeis é o desespero. É instintivo, né? O tecido da sociedade parece estar sempre por um fio. Com certeza. E o objetivo deste nosso mergulho profundo não é fazer previsões geopolíticas baratas, mas resgatar uma perspectiva que acabou se perdendo. Vamos analisar juntos as palavras de Cristo no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E vamos cruzar esse texto histórico com as análises bem reais do nosso cenário global atual. E olha, é uma análise muito crucial, porque existe uma dúvida que ecoa no íntimo de quem acompanha os noticiários todos os dias. Sim, aquela grande pergunta. Exatamente. Diante dessas imagens de drones e porta-aviões, a gente está apenas observando eventos históricos normais da geopolítica ou estamos diante de sinais espirituais profundos? É o que todo mundo quer saber. Pois é. E para encontrar uma âncora de paz, nesse mar de ansiedade que a gente vive, precisamos destrinchar como a narrativa bíblica enxerga o caos. E tudo começa com um choque de realidade brutal que Jesus deu aos seus próprios discípulos. O contexto daquele momento é simplesmente fundamental para a gente entender o resto. Os discípulos estavam ali, maravilhados com a arquitetura do Templo de Jerusalém. Aquelas pedras gigantescas, né? Nossa, sim, eles apontavam para aquelas pedras maciças que pareciam indestrutíveis. E Jesus, bom, com uma franqueza até cortante, afirma que não ficaria pedra sobre pedra. É um balde de água fria. Um balde de gelo. E em seguida, ele profere o que os teólogos chamam de sermão escatológico. E, só para garantir que todo mundo que nos ouve esteja na mesma página, quando a gente usa o termo escatológico, estamos falando simplesmente do estudo das últimas coisas. Exato. Daquilo que diz respeito ao fim dos tempos e, sabe, ao destino final de toda a humanidade. Perfeitamente. E dentro desse discurso, Jesus diz de forma muito clara que nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. O que os historiadores e teólogos que mergulham nesse texto observam é a genialidade de como a resposta de Cristo opera em duas camadas simultâneas. Duas camadas. Como assim? Bom, num primeiro plano, ele estava alertando sobre a iminente destruição de Jerusalém pelo general romano Tito. Ah, sim, o evento do ano 70 que a gente comentou. Isso, o que de fato ocorreu algumas décadas depois daquele aviso. E o conselho prático de Jesus ali, que era para fugir para as montanhas, acabou salvando incontáveis vidas de cristãos primitivos. Porque eles levaram o aviso a sério. Com certeza. Eles lembraram do alerta e escaparam. Mas sabe, sobreviver ao general Tito com espadas e escudos no primeiro século era uma coisa. Hoje a história é bem diferente. Muito diferente. Não estamos lidando com catapultas de madeira. Estamos olhando para a possibilidade de conflitos envolvendo, tipo, tecnologia balística intercontinental. Armas de destruição em massa. Exato. Ciberataques que podem derrubar a rede elétrica de um país inteiro num piscar de olhos, além de tensões econômicas globais. E aí que a segunda camada do discurso de Jesus nos alcança em cheio nos dias de hoje. Sim, porque ele não parou no ano 70. Ele chamou esses eventos sucessivos
de o princípio das dores. O princípio das dores, essa frase é forte. Muito forte. E a analogia das dores de parto usada nesse texto é de uma precisão clínica impressionante. Como assim? Pensa no que acontece durante o trabalho de parto. No início, as contrações são espaçadas, suportáveis até, mas à medida que o nascimento se aproxima, essas dores aumentam drasticamente. Tanto na frequência quanto na intensidade, né? Exatamente. E é isso que os analistas históricos notam sobre as crises geopolíticas ao longo dos séculos. As guerras não são anomalias no sistema. Elas são parte do processo. Sim, fazem parte de um processo progressivo. Caramba! E isso redefine completamente a forma como a gente processa as manchetes. Porque se as guerras fazem parte de um padrão de dores de parto, isso significa que elas são um sinal de que algo novo está lutando para nascer no mundo. Nossa, é uma visão linda. Não é? Não são um atestado de óbito da humanidade, mas sim o prenúncio de uma redenção. O Criador do Universo já havia mapeado todas essas convulsões da história. Ou seja, o que nos assusta profundamente hoje, bom, nunca foi uma surpresa para Deus. E ter essa certeza muda a nossa fisiologia do medo, alivia a alma. Com certeza. No entanto, entender que Deus está no controle absoluto não isenta a humanidade da sua responsabilidade. Como assim? Bom, se as guerras sempre existiram e foram previstas, nós precisamos investigar o mecanismo que as alimenta. O que move essa máquina de destruição em massa nos dias de hoje? É uma excelente pergunta. E bem, se a gente analisar os dados geopolíticos mais recentes e, olhar para o tabuleiro de xadrez do Oriente Médio, o cenário é de uma complexidade imensa. É um barril de pólvora. Totalmente. Vemos o envolvimento direto e indireto de grandes potências: Israel, Irã, os Estados Unidos. E os analistas apontam constantemente para o risco ali sobre o Estreito de Hormuz. Sim, é uma área muito estratégica. Muito. É uma passagem marítima estreita, mas, olha, uma quantidade vital do petróleo mundial transita exatamente por ali. E a conta é simples. Se um único drone atinge uma embarcação comercial ou uma instalação petrolífera nessa região, a reação em cadeia no globo é instantânea. O mundo inteiro sente o golpe. O preço do barril dispara, a inflação afeta as cadeias de suprimentos globais, o frete encarece demais e, de repente, um conflito do outro lado do mundo faz com que o preço do pão suba lá na padaria da nossa esquina. Exato. Chega na mesa de quem menos espera. Pois é. E na visão dos especialistas internacionais, tudo isso se resume a controle territorial, segurança energética e alianças estratégicas muito frágeis. E olha, a leitura geopolítica e econômica está absolutamente correta na descrição mecânica desses fatos. Mas a perspectiva bíblica escava muito mais fundo. Ela vai por baixo dessa camada superficial de rotas de petróleo e de política externa. O que ela encontra lá no fundo? A Bíblia argumenta que o caos bélico que nós vemos do lado de fora é, na sua essência, um espelho gigantesco. Um espelho refletindo a desordem sombria do nosso próprio coração humano. Nossa! O pecado coletivo, o orgulho desmedido das nações, aquela ganância irracional por recursos, a desconfiança mútua. A recusa em ceder, né? Sim, a recusa em se submeter aos princípios divinos, tudo isso acaba inevitavelmente se materializando em mísseis e trincheiras. Bom, pera um pouco aí. Porque a gente precisa ser honesto com a realidade crua de quem vive isso na pele todos os dias. Claro. É muito fácil e até poético dizer que nós devemos olhar para o nosso coração. Mas vamos pensar numa família de trabalhadores comuns. Eles não conseguem comprar comida básica no mercado porque a inflação simplesmente disparou após o bombardeio de uma refinaria lá fora. Uma realidade muito dura. Demais. E dizer para essa família que a raiz da fome deles é a desordem do coração humano, isso soa quase insensível. Como é possível reconciliar esse conselho espiritual que parece tão abstrato com uma realidade econômica e de sobrevivência que é tão brutal? Olha, essa é uma objeção fundamental. É a dor batendo na porta.
Mas a resposta teológica não minimiza o sofrimento dessa família de jeito nenhum. Não. Pelo contrário, ela dignifica Sadur ao apontar para o verdadeiro culpado de tudo isso. Quando a Bíblia fala sobre a desordem do coração humano, ela não está culpando de forma alguma a família que passa fome no supermercado. Entendi. Ela está diagnosticando a doença grave dos líderes, dos grandes impérios, dessas estruturas de poder que escolhem o lucro e a dominação no lugar da preservação da vida. É a ganância institucionalizada. Exatamente. A tragédia da guerra é justamente essa dinâmica. As decisões baseadas no orgulho e na ganância de poucos, lá nos corredores do poder, trazem consequências devastadoras para os mais vulneráveis aqui embaixo. Caramba, isso é muito profundo. Portanto, quando somos chamados a examinar o nosso interior, é na verdade um chamado à resistência moral. É reconhecer que aquela mesma semente de inimizade, de arrogância, de falta de perdão, sabem? A semente que germina nos conflitos globais. Essa mesma semente também tenta criar raízes em nossas vidas cotidianas, nas nossas pequenas guerras. Faz todo sentido agora. Quer dizer, o macro reflete o micro. A guerra começa numa mesa de negociações internacional porque já começou muito antes na alma de quem está sentado naquela cadeira. Exatamente isso. Mas, bom, mesmo compreendendo a origem do problema, a gente precisa admitir que o bombardeio de notícias ruins é implacável nos dias de hoje. Exaustivo. Uma avalanche. E é aqui que chegamos talvez ao ponto mais contraintuitivo e fascinante de toda a instrução de Cristo lá em Mateus 24. Qual parte? Porque assim, no meio de toda essa descrição aterradora de nações se levantando contra nações, ele dá um comando muito direto, ele diz, não vos assusteis. É um comando que parece desafiar o nosso próprio instinto de sobrevivência. Totalmente. Como não se assustar, né? Pois é, mas existe uma diferença muito profunda entre como uma pessoa lá no primeiro século processava os rumores de guerras e como nós processamos esses mesmos rumores hoje. A velocidade da informação. Isso. No passado, um rumor de guerra viajava na velocidade de um cavalo. Ou, sabe, de um navio mercante. Demorava meses para chegar a notícia. E a ameaça, bom, já podia até ter passado. A guerra já tinha acabado quando a notícia chegava. Exato. Hoje não. Hoje o rumor de guerra viaja em milissegundos através de cabos de fibra ótica submarinos. É um ataque direto e fulminante ao nosso sistema nervoso central. Porque o nosso cérebro evoluiu para prestar atenção máxima a ameaças imediatas. O instinto de alerta. Exato. Se tem um leão escondido na grama alta, a gente precisa focar a atenção nele para sobreviver. Mas agora, o leão moderno é uma notificação no celular com um vídeo de uma explosão no Oriente Médio. Que pula na tela do nada. Isso. Aparece na tela do telefone enquanto a gente está no ônibus indo trabalhar. É impossível não sentir o impacto. E os algoritmos das redes sociais, eles lucram imensamente com esse nosso mecanismo evolutivo. Eles recompensam financeiramente o engajamento. E vamos ser sinceros, nada gera mais cliques e engajamento do que o pânico absoluto. O medo vende muito, né? Vende demais. É aqui que vemos o surgimento de um fenômeno que muitos sociólogos da religião e vários estudiosos estão chamando de histeria escatológica. Histeria escatológica. Uau! Sim, nós estamos cercados por profetas do caos modernos que basicamente monetizam o medo das pessoas. E como lucram? Cada míssil lançado lá fora, cada discurso um pouco mais inflamado de um líder global, é imediatamente empacotado e vendido como sinal definitivo do fim iminente. É sempre o fim do mundo amanhã. Criam-se aquelas teorias da conspiração super elaboradas, sabe? Cruzando códigos de barras de supermercado, chips de computador e mapas antigos do Oriente Médio com versículos bíblicos totalmente descontextualizados. É uma colcha de retalhos de ansiedade. Pois é. É irônico e, para falar a verdade, é até muito triste observar como a leitura do texto se inverte nessas horas. Como assim se inverte? Pegam justamente o aviso de Jesus sobre haverá guerras para instigar e alimentar exatamente o pânico que ele, ali na mesma frase, ordenou evitar com o comando de não se assustarem. Nossa, é verdade. É o oposto do que foi ensinado. O algoritmo dessas redes e esses falsos mestres se alimentam da mesma energia,
a nossa ansiedade. O que revela uma desconexão imensa com o equilíbrio proposto pela fé cristã genuína. A verdadeira espiritualidade, ela nunca foi um convite à alienação da realidade. E também nunca foi um endosso a essa histeria coletiva. As guerras não são tabuleiros de um joguinho de adivinhação profética para ver quem acerta a data do fim. Com certeza não. Elas são tragédias reais que despedaçam famílias e destroem comunidades inteiras. A fé não serve para anestesiar a gente contra o luto do mundo, mas ela altera drasticamente a nossa resposta a esse sofrimento. Traz esperança onde parece não ter. Exato. Não há espaço para o terror descontrolado quando se tem a convicção profunda de que o governo final da história não pertence a nenhum chefe de Estado engravatado. Amém. Pertence ao próprio Criador. É ele quem impõe limites firmes à fúria das nações. Então esse medo constante que a gente sente lendo as notícias não é apenas um problema psicológico moderno. No contexto de Mateus 24, viver dominado pelo medo é, na verdade, uma crise de confiança. Uma crise de fé na soberania. Exato. É duvidar de quem está no volante da história. Mas aí surge outra dúvida. Se o comando claro é não se assustar, e se as guerras são apenas dores de parto passageiras? Qual é a função prática de todos esses desastres? Boa pergunta. Porque assim, se não é o fim, para que serve esse sinal sonoro tão estridente tocando na nossa orelha? Jesus responde a isso com uma frase de estabilização que é crucial para essa nossa análise. Ele diz: mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Isso. As guerras, por mais catastróficas e dolorosas que sejam, são sintomas graves de um mundo quebrado, não o seu diagnóstico terminal. Entendi. E para ilustrar bem a utilidade prática desses sinais, o texto traz uma analogia rural que é ao mesmo tempo muito simples e muito profunda. A parábola da figueira. Ah, sim, a figueira. Na Judéia do primeiro século, o ciclo agrícola era o que ditava o ritmo da vida. Totalmente. Jesus diz que quando os ramos da figueira começam a ficar tenros e as folhas novas começam a brotar, todos ali sabem que o verão está bem próximo. E ninguém no campo olha para uma folha brotando numa árvore e entra em desespero absoluto. Ninguém chora porque a folha nasceu. Exato, não faz sentido. Ao contrário, é uma constatação serena de que a estação está mudando e é preciso arregaçar as mangas e se preparar para a colheita. Essa metáfora traduz perfeitamente a função histórica dos grandes conflitos e das catástrofes. Os sinais de instabilidade global são como aquelas placas de trânsito bem luminosas numa estrada escura e muito perigosa. Ótima imagem. A placa amarela piscando curva acentuada à frente não é o nosso destino final. Ela é um aviso prévio, colocado ali justamente pela misericórdia de quem projetou a rodovia. Para ninguém capotar o carro. Exato. Essas placas espirituais estão nos dizendo em alto e bom som: desperte do seu sono, reduza a velocidade do seu egoísmo, volte-se para aquilo que é realmente eterno. Sabe, é fascinante notar esse padrão contínuo de misericórdia. O julgamento severo nunca vem sem uma advertência prévia muito clara. A humanidade nunca é pega de surpresa tropeçando no escuro. Deus sempre avisa. Sempre. As placas de aviso sempre estiveram plantadas na beira da estrada. Mas existe um risco tremendo na forma como lidamos com esses avisos hoje em dia. Qual seria o risco principal? A grande tragédia da nossa geração não seria a ausência da placa de trânsito. A grande tragédia seria passar por essa estrada perigosa em altíssima velocidade, brigando com os passageiros no banco de trás sobre quem tem a melhor teoria da conspiração profética. Nossa, um retrato perfeito da internet hoje. E enquanto isso, mantemos os olhos fixos na tela do celular, rolando um feed de notícias infinitas, e ignoramos completamente o aviso real para mudar a direção da nossa própria vida. Uau! É exatamente por isso que a histeria apocalíptica é tão perigosa para a alma. Ela nos distrai da preparação real. A gente foca no susto e esquece do preparo. Isso. O antídoto para a ansiedade sufocante sobre o estado do mundo não é sentar numa mesa e desenhar mapas cronológicos cada vez mais complexos sobre os selos do livro do Apocalipse. O antídoto ensinado nas entrelinhas desses textos sagrados é surpreendentemente prático e humano. É cultivar uma compaixão profunda por aqueles que estão perdendo tudo nas zonas de conflito reais. Voltar os olhos para o próximo. É desenvolver um discernimento muito aguçado
para não ser manipulado pelas falsas narrativas do medo que vendem por aí. E, acima de tudo, é adotar uma postura de oração silenciosa e fervorosa pela paz. E voltando àquela ideia do micro e do macro, buscar uma vida de integridade e compaixão no nosso cotidiano. Sem dúvida. Porque ao caminharmos para o encerramento desta nossa reflexão de hoje, fica evidente a necessidade de pegar toda essa magnitude enorme do cenário global, as tensões ali no Estreito de Hormuz, a geopolítica intrincada das superpotências, a inflação que vai corroendo o salário do trabalhador no fim do mês. Tudo que pesa nos ombros, né? Sim, e precisamos focar no único território sobre o qual nós temos jurisdição e controle imediato: o espaço sagrado, silencioso e íntimo do nosso próprio coração. E é bom lembrar que as fronteiras das nações podem e vão continuar sendo redesenhadas com sangue ao longo dos séculos. As bolsas de valores continuarão com suas oscilações selvagens. É a natureza do mundo decaído. Sim, mas a pergunta central, aquela que define a nossa existência e o nosso legado eterno, bom, essa não pertence à geopolítica. O ruído assustador das guerras aponta paradoxalmente para o exato momento em que todo o conflito finalmente cessará. Um dia as armas vão silenciar. Vão sim. É o gemido de uma criação fraturada que aguarda ansiosamente, desesperadamente, pela sua restauração completa. E aqui a gente encontra o consolo mais robusto de toda essa nossa exploração. Porque quem fez o alerta terrível sobre as pedras do templo caindo? Quem desenhou de antemão o mapa daquelas dores de parto da história? Bom, é exatamente aquele que garante a paz verdadeira. O príncipe da paz. Exato. A cura definitiva para a ansiedade que nos paralisa diante das manchetes do jornal não é ter a teologia mais afiada sobre cada detalhe obscuro dos eventos futuros. A cura para o medo, a verdadeira âncora da alma, é um relacionamento inquebrável com Cristo. Ter a segurança inabalável de pertencer ao Redentor muda toda a nossa postura diante do mundo. A esperança cristã autêntica não é fugir covardemente da realidade, sabe? Não é se esconder num porão com comida enlatada ou ignorar a dor alheia. É habitar este mundo instável com uma lucidez corajosa. É acordar todos os dias e ler as notícias pesadas, sabendo que, mesmo que os governos falhem miseravelmente e a terra trema sob os nossos pés, o fim da história já foi escrito com graça e com redenção. Isso nos leva a um pensamento final muito provocativo. Uma ideia para levarmos conosco ao longo desta semana, muito além dos debates teóricos sobre sinais e profecias. Vamos refletir juntos, então. Porque, veja bem, muito se discute hoje sobre estar preparado para o fim dos tempos. Fala-se em fazer estoques, em construir refúgios, em tentar decifrar cada mínimo movimento das tropas lá no Oriente Médio. Uma preparação sempre externa, né? Sempre externa e baseada no medo. Mas e se a verdadeira prontidão escatológica não tiver absolutamente nada a ver com o nosso domínio sobre a política internacional? Uau! É uma mudança de paradigma. Quando a fumaça de todas as batalhas desta nossa era finalmente se dissipar, a nossa preparação não será medida pelo número de teorias conspiratórias que a gente conseguiu desvendar na internet. Nem pelo pânico que tentamos prever. Exatamente. A verdadeira prontidão, ela vai se revelar de forma muito simples. Ela se revela na nossa mesa do café da manhã de amanhã. Nossa, como assim? É sobre como tratamos a nossa família enquanto aquele noticiário pesado e triste toca na TV lá no fundo da sala. É sobre conseguir perdoar uma ofensa antiga que a gente carrega há anos. Sobre manter a honestidade intacta no trabalho silencioso do dia a dia. É o evangelho prático. Isso. Sobre estender a mão para quem precisa de verdade, ali no nosso próprio bairro. O chamado divino não é para agir como decifradores do calendário do Apocalipse, mas para vivermos com tanta integridade e com tanto amor no presente, que qualquer amanhã, seja ele um dia de paz ou o auge de uma grande crise, nos encontre exatamente onde e como deveríamos estar. Uma verdade que liberta do medo. Totalmente. Que possamos encontrar descanso, um descanso profundo, na certeza de que a paz que ultrapassa todo o entendimento humano não é a ausência de guerras lá fora, mas sim a presença constante e inabalável do Criador aqui dentro,